iniciar mais um capítulo. O capítulo 12, Histórias para ler e contar. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Neste capítulo, vamos ler juntos a versão clássica desse conto de fadas. Está preparado? Antes de lermos juntos a história da Chapeuzinho Vermelho, vamos para a sessão Diga aí? Você conhece a personagem da ilustração? O que ela está fazendo? O que ela veste? Qual a cor de seu capuz? Por que será que ela tem apenas roupas vermelhas? Converse com alguém que está aí do seu lado. Se preferir, faça um vídeo respondendo todas essas perguntas e envie para a professora. Eu estarei avaliando as suas respostas. Imagine só, e se você tivesse uma capa igual a da Chapeuzinho? De que cor ela seria? Pinte a figura a seguir. Agora, acesse o QR Code disponível na página 30 de seu livro e acompanhe a história da Chapeuzinho Vermelho com atenção. Clique no texto. Conto. Questão número 1. Acompanhe a leitura da primeira parte do conto Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que era querida por todos. Bastava olhar para ela para gostar dela. Mas quem mais amava era a sua avó, que fazia tudo para agradá-la. Um dia, a avó deu a ela um chapeuzinho de veludo vermelho. E a menina gostou tanto que nunca mais quis usar outro. E por isso foi apelidada de Chapeuzinho Vermelho. Certa vez, a mãe disse a ela: pegue esta fatia de bolo e a garrafa de vinho e leve até a casa da vovó, que está fraca e doente. Ela vai gostar. Seja boazinha e mande lembranças a ela. Ande direitinho e não desvie do caminho, senão você vai cair e quebrar a garrafa e sua avó ficará sem nada. Chapeuzinho prometeu fazer tudo como a mãe mandou. Acontece que a avó morava na floresta, a meia hora de distância do vilarejo. Ao chegar à floresta, Chapeuzinho encontrou o lobo, mas não tinha ideia de que se tratava de um animal perigoso e não teve medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia, lobo. Para onde vai tão cedo? Chapeuzinho Vermelho. Para a casa da minha avó. O que está levando em seu avental? A vovó está doente e fraca, então vou levar para ela um bolo que fizemos ontem e vinho. Isso deve deixá-la mais forte. Chapeuzinho, onde mora sua avó? A uns 15 minutos daqui. A casa fica embaixo dos 3 carvalhos e em volta há arbusto. Você logo vai reconhecer, respondeu Chapeuzinho. O lobo pensou: esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Então disse para Chapeuzinho: olha aqui, Chapeuzinho, você não viu as lindas flores que existem na floresta. Por que não dá uma olhada por aí? Acho que você nem está ouvindo o lindo canto dos passarinhos. Está andando como se estivesse na vila indo para a escola. É tão divertido passear pela floresta. Agora vamos responder as perguntas de acordo com o que você viu e ouviu sobre a história Chapeuzinho Vermelho. Questão número 2. Qual era a cor da capa da Chapeuzinho? Vermelha, amarela ou verde? Marque com X a alternativa correta. Questão número 3. A capa da Chapeuzinho era feita de seda, algodão ou veludo? Questão número 4. O que a Chapeuzinho deveria levar para a avó? O que a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar para a sua avó? Se você não lembra, retorne ao verso 9 da história e responda oralmente para quem está com você. E não precisa escrever. Agora vamos para a questão número 5. Como a Chapeuzinho levou o bolo e o vinho? Responda nesta linha e ao final você pode conferir a sua resposta. Questão número 6. Releia este trecho. Esse é um delicioso bocado para mim. O que vou fazer para consegui-lo? Quem pensou isso foi o lobo ou a vovó? Marque o X na alternativa correta. Questão número 7. Que ideia o lobo teve para tentar conseguir seu bocado? Qual foi a ideia do lobo para chegar à casa da vovó
antes de Chapeuzinho Vermelho? Pense e converse com alguém que está aí do seu lado. Se não lembrar, retorne à história. Questão número 8. Qual era a verdadeira intenção do lobo quando incentivou Chapeuzinho a colher flores para a vovó? Primeira opção, ganhar tempo para chegar à casa da vovó antes de Chapeuzinho ou deixar a vovó contente para depois abocanhá-la. Qual opção está correta? Marque o X. Acesse a realidade aumentada e coloque sobre a página 36. Ajude os personagens a recolher os itens escondidos e divirta-se. Questão número 9. Será que a Chapeuzinho aceitou a sugestão do lobo? Acompanhe a leitura de mais uma parte dessa história. Chapeuzinho levantou os olhos e, quando viu os raios de sol atravessando as árvores e as lindas flores que cresciam por todo lado, pensou: e se eu levasse um ramalhete de flores para minha avó? Ela ia gostar muito e ainda é cedo, não vai demorar. Assim entrou na floresta e se pôs a colher flores. E, sempre que colhia uma, logo via outra mais bonita logo adiante. E assim, de flor em flor, foi entrando cada vez mais fundo na mata. O lobo, por sua vez, correu diretamente para a casa da avó e bateu na porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho. Estou trazendo bolo e vinho para você. Abra a porta. É só virar a maçaneta, respondeu a avó. Estou fraca, que não consigo levantar. O lobo girou a maçaneta e a porta se abriu. Então ele entrou, foi direto até a cama e devorou a avó. Depois vestiu as roupas dela, colocou a touca na cabeça, deitou-se na cama e fechou o cortinado. Chapeuzinho andou por muito tempo colhendo flores e só parou quando não cabia mais nenhuma em suas mãos. Depois foi para a casa da avó. Estranhou que a porta estivesse aberta e quando entrou achou tudo tão esquisito que pensou: ai meu Deus, por que estou com essa sensação estranha de medo? Eu sempre gosto tanto de estar na casa da vovó. Então foi até a cama, abriu o cortinado e lá estava a avó, com a touca enfiada na cabeça, cobrindo o rosto com um aspecto estranho. Oi, vovó, mas que orelhas grandes você tem? É para te ouvir melhor. Vovó, mas que olhos grandes você tem? É para te ver melhor. Vovó, mas que mãos grandes você tem? É para te agarrar melhor. Mas vovó, que terrível boca enorme é essa? É para te comer melhor. E com isso, o lobo saltou da cama, pulou sobre a pobre Chapeuzinho e a engoliu. Vamos responder a questão número 10. Por fim, Chapeuzinho aceitou a sugestão do lobo? Sim ou não? Marque a alternativa correta. Questão número 11. Releia este trecho. Ai, meu Deus, por que estou com essa sensação estranha de medo? Você já sentiu uma sensação estranha de medo? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Como não estamos em sala de aula, converse com a pessoa que está aí do seu lado. Pergunte para a pessoa que está aí ao seu lado se ela já teve uma sensação estranha de medo. Troquem experiência e discutam sobre o tema que está sendo estudado. Questão número 12. E agora, você acha que a Chapeuzinho e a vovó conseguiram sobreviver? Acompanhe a leitura da última parte do conto. Depois de ter saciado o apetite, o lobo voltou para a cama, adormeceu e começou a roncar. Fazendo um barulho fenomenal. Um caçador que naquele momento estava passando em frente à sua casa ouviu o barulho e pensou: como pode uma velhinha roncar desse jeito? Melhor verificar. Então ele entrou na casa e, ao chegar à cama, deparou-se com o lobo, a quem procurava havia tempo. Ele deve ter comido a avó, pensou, e talvez ainda seja possível salvá-la, por isso é melhor não atirar. Então buscou a tesoura e cortou a barriga do lobo. Assim que deu os primeiros cortes, avistou o Chapeuzinho Vermelho brilhando
E depois de mais uns cortes, a menina saltou para fora dizendo: Nossa, que susto! Estava tão escuro na barriga do lobo. Logo depois, a avó também saiu com vida. Chapeuzinho correu para buscar pedras pesadas que eles colocaram na barriga do lobo. E quando ele acordou e quis ir embora, as pedras pesaram tanto que acabou caindo morto. Os três ficaram muito felizes. O caçador tirou a pele do lobo, a avó comeu o bolo e bebeu o vinho que a neta levara. E Chapeuzinho Vermelho, que estava feliz por ter escapado, prometeu a si mesmo: De agora em diante, não vou mais sair do caminho nem entrar na floresta sozinha quando a minha mãe não deixar. Também se conta que quando Chapeuzinho Vermelho foi novamente levar o bolo para a avó, outro lobo falou com ela e tentou fazer com que se desviasse do caminho. Mas Chapeuzinho Vermelho se cuidou, seguiu seu caminho sem se desviar e contou à avó que havia encontrado um lobo, que ele havia cumprimentado. Mas Chapeuzinho Vermelho se cuidou, seguiu seu caminho sem se desviar e contou à avó que havia encontrado um lobo e que ele havia cumprimentado, mas que olhara para ela com olhos malvados. Se eu não estivesse na estrada aberta, ele teria me devorado. Venha, disse a avó. Vamos trancar a porta para que ele não possa entrar. Não demorou para que o lobo chegasse e batesse na porta, chamando: Abra, vovó. É Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe bolo. As duas ficaram bem quietas e não abriram a porta. Enfurecido, o lobo rondou a casa muitas vezes e finalmente saltou no telhado, pensando em esperar até que Chapeuzinho Vermelho voltasse para casa à noite e então devorá-lo na escuridão. Mas a avó percebeu a intenção dele. Diante da casa havia um grande coxo de pedra e ela disse à neta: Vá buscar o balde, Chapeuzinho Vermelho. Ontem cozinhei salsicha. Jogue a água na qual eu cozinhei a salsicha no coxo. A menina carregou a água até encher o coxo. O lobo sentiu o cheiro da salsicha e espichou tanto o pescoço atrás do cheiro que perdeu o equilíbrio, começou a escorregar do telhado e acabou caindo no coxo e se afogando. Chapeuzinho Vermelho voltou alegre e confiante para casa. Agora vamos responder a questão número 13. Por que o caçador resolveu entrar na casa da vovó? O que chamou a atenção do caçador para que ele entrasse na casa da vovó? Responde aí. No final você pode conferir. Questão número 14. Esta é apenas para pensar e conversar com quem está com você. Por que o caçador não atirou contra o lobo? Você lembra? Se não lembra, retorna a história. Questão número 15. Depois de tirar a vovó e a Chapeuzinho da barriga do lobo, o que fizeram com ele? Você lembra? Se você lembra, escreve aí nesta linha, certo? Questão número 16. Desembaralhe a frase e escreva a lição que Chapeuzinho aprendeu. Vamos ver se você consegue desembaralhar. Ao concluir todas as suas atividades, volte para conferir.